Experimentos fatoriais. O que são experimentos fatoriais? Experimentos fatoriais vão ser os experimentos nos quais nós vamos estudar, ao mesmo tempo, mais de um fator. 2 fatores, 3, 4, mais de um. Então, nós vamos ter uma separação a partir de agora. Vamos estudar os ensaios fatoriais que têm dois fatores ou mais. E nós já vimos, já conhecemos, os ensaios simples. Quando a gente fala em ensaios simples, são experimentos com um fator. O que nós vimos do início do curso até hoje foram ensaios, exemplos de experimentos simples. Todos eles tinham um fator só. Ou eram só cultivares, ou eram só adubações. A partir de agora, poderemos fazer também ensaios fatoriais. Em um mesmo experimento, eu coloco, por exemplo, cultivares e adubações, com o objetivo de conhecer a produtividade das variedades, das cultivares, e a produtividade das doses de adubo. Aqui você já tem uma ideia de que pode haver uma vantagem. Quais as vantagens de fazer isso? Ao invés de fazer um experimento só com as cultivares, ver qual que produziu mais. Depois pegar essa que produziu mais, fazer um outro experimento, variando a quantidade de adubo, para descobrir essa variedade que produziu mais, em qual dose que é melhor para ela. Qual a vantagem de fazer as cultivares e os espaçamentos já no experimento só? É a primeira coisa que a gente pensa, é economia de tempo. Ao invés de você fazer 2 experimentos, por exemplo, você faz um só, já fica sabendo qual cultivar que produziu mais e em qual dose de adubo que é melhor para ela. Entre outras informações, eu estou destacando uma. Lembrando que quando a gente escreve resultado, a gente não quer saber qual a melhor e qual a melhor cultivar e em que dose produziu mais. Eu quero saber todos os resultados e tenho que apresentar todos os resultados. Só estou dando um destaque aqui para chamar a atenção na mais produtiva em que dose. Então, economia de tempo, que eu faço tudo junto, de espaço, que eu ocupo um espaço só, não preciso ocupar mais, mão de obra, que eu uso a turma para trabalhar num período só. Mas a vantagem principal é que aparece um termo aqui chamado interação entre os fatores, que quando eu faço os ensaios separados, não tem jeito de eu estudar a interação entre os fatores. Então, essa parte do curso vai tratar principalmente desse termo aí chamado interação. Essa é a vantagem principal de fazer ensaios com 2 ou mais fatores simultaneamente. Não é só a parte econômica. Mas tem desvantagem fatorial? Olha, quando eu coloco mais de um fator no mesmo experimento, o experimento tende a ficar muito grande. Mesmo que eu diminua o número de repetições, ele vai ter muitas parcelas. Então, essa é a desvantagem. O número de parcelas cresce rapidamente. Com o aumento do número de fatores, se você colocar 2 fatores, se você colocar 3, aumenta mais rápido ainda. E também com o número de categorias dos fatores. Se eu usar 2 categorias em um fator, 2 no outro, eu vou ter 4 tratamentos. Se eu usar 3 categorias em um e 3 no outro, já vou passar para 9 tratamentos. Ainda vou ter que multiplicar pelas repetições. Então, como que nós vamos planejar um experimento fatorial? O simples vocês já sabem, tem aquela sequência. Fator, categorias desse fator, tratamentos, etc. Nós vamos usar esses mesmos tópicos. Vamos seguir os mesmos planejamentos. Só que tem 2 diferenças. Na hora de criar os tratamentos, e vou acrescentar uma designação. Ao invés de fator, agora vão ser fatores, porque eu vou ter, por exemplo, cultivares e doses de adubo. Categorias. Quais são as categorias das cultivares? Os cultivares são A, B e C, 3 cultivares. E, na mesma linha, quais são as categorias da adubação? Vou usar 4 doses de adubo. 0, 30, 60 e 90 quilos por hectare.
Tratamentos. Está em vermelho aí para destacar que os tratamentos agora vão ser formados de uma maneira diferente do que a gente estava fazendo. A gente pegava as categorias do fator, porque era um fator só. Agora são 2 ou mais fatores. Como é que eu formo os tratamentos? Se eu tenho, por exemplo, 3 cultivares e 4 doses de adubos, os tratamentos serão as combinações das categorias dos fatores. Então, vou combinar as 3 cultivares com as 4 doses de adubo. Tratamento 1. Em uma parcela, eu vou ter que colocar a cultivar A com a dose 0 de adubo. Em outra parcela, eu vou ter que colocar a cultivar A com a dose 30 de adubo. Na outra, eu vou ter que colocar a cultivar A com a dose 60. Depois, a cultivar A com a dose 90 em outra parcela. Então, eu vou ter 3 cultivares vezes 4 doses, combinando com as 4 doses, é só multiplicar. Vou ter 12 tratamentos. Tem que aparecer todas as combinações. Então, na parcela agora, eu não vou ter uma categoria de um fator. Eu vou ter uma categoria de um fator e uma categoria do outro fator. E vou ter que combinar todas. Então, o número de tratamentos é sempre igual ao produto do número de categorias de um fator pelo número de categorias do outro fator. Se eu tiver, por exemplo, 2 rações para 2 raças de bovinos, eu vou ter um experimento 2 vezes 2 com 4 tratamentos. O número de repetições segue a mesma regra. Se eu tenho 12 tratamentos, eu poderia usar 2 repetições, que eu já teria 24 parcelas. Mas posso usar 3, posso usar mais. O mínimo são 20 parcelas, segue a mesma regra. O tamanho da parcela experimental segue a mesma regra. Se você for da área, você pode até ter uma ideia do tamanho de parcela da literatura. Se não, chuta um tamanho, não deixa em branco. Bordadura segue uma regra. Quando você for montar o experimento, você verifica se o tratamento que você colocou em uma parcela pode influenciar a vizinha. Se puder, tem que usar bordadura na parcela. Isso é próprio de experimentos de campo. A bordadura não tem nada a ver com controle local. Bordadura é uma parcela sendo autoprotegida. E estou falando aqui de bordadura da parcela. Todo experimento no campo, normalmente, o pesquisador ainda coloca umas 2, 3 linhas da cultura em volta do experimento, que ele não vai colher, só para proteger o experimento. Isso chama bordadura do experimento. Quando eu vou planejar um experimento, eu penso na bordadura da parcela. É uma bordadura em cada parcela. É essa que nós estamos falando aqui. Delineamento experimental. O DIC, o DBC e o quadrado latino. O nome é delineamento inteiramente casualizado, delineamento blocos casualizados, delineamento quadrado latino. Esquema experimental é a novidade. Você vai encaixar aí, depois de delineamento experimental, esquema experimental fatorial, por exemplo, fatorial 2 por 2, fatorial 3 por 4, variáveis ou variável resposta é o que nós já sabemos. É aquela variável que você está medindo no experimento que vai ser analisada para estudar os fatores. Resumindo, os passos são os mesmos, com uma mudança em como achar os tratamentos e com um acréscimo do nome do esquema experimental. Então, vamos colocar um exemplo aqui. Ó. Planejar um experimento para estudar o efeito de adubação com e sem adubo, não falou a quantidade, só falou que tem adubo ou não tem adubo, e aplicação de calcário, sem calcário e com calcário, só que o com ele colocou 1,5 toneladas por hectare de calcário, em uma cultivar de milho. Então, quais são os fatores? O efeito de adubo, um fator, e calcário, segundo fator. Categorias, sem adubação, com adubação e sem calcário, com 1,5 toneladas de calcário. Então, você tem que citar as categorias de um e de outro. Tratamentos, já sabe que eu vou ter que combinar. Então, eu vou ter 4 tratamentos, porque eu tenho 2 tipos de calagem. 2 tipos de adubação, combinando, eu vou ter 4 tratamentos. O primeiro, sem adubo e sem calcário. Sem adubo, com 1,5 de calcário. Com adubo e sem calcário. Com adubo e com calcário. Todas as possibilidades. Então, vou ter 4 tratamentos, você já tem uma ideia de quantas repetições você vai precisar. Pelo menos 5.
Tamanho da parcela, vamos chutar aqui 10 metros quadrados. Experimento com milho, eu não sei o tamanho da parcela, vou chutar aqui 10 metros quadrados. Bordadura, sim, porque esse é um experimento de campo. Um experimento de campo usando adubo e calagem. Muito fácil da calagem passar para a parcela vizinha, do adubo escorrer para a parcela vizinha. Então, é muito fácil de uma parcela contaminar a outra. Então, eu preciso de usar bordadura, quer dizer, fazer uma parcela, deixar as beiradas dela sem colher, sem medir, sem avaliar nada. Delineamento experimental é no campo? No mínimo, no campo tem declividade, tem problema de diferença de fertilidade. Então, não é homogêneo. Então, eu vou fazer um ensaio em blocos para tentar controlar a fertilidade do solo. Veja bem que não tem nada a ver com bordadura. Esquema experimental, aí vem o nome. O nome do fatorial, eu uso essa anotação aí, ó, como se fosse um produto. Cada dígito significa um fator. Então, se é um fatorial 2 por 2, eu tenho 2 dígitos, quer dizer que eu tenho 2 fatores. O número, o valor do dígito, o valor que representa o dígito, significa quantas categorias eu tenho em cada fator. Então, o primeiro fator eu tenho 2 categorias, o segundo fator eu tenho 2 categorias. Em blocos com 5 repetições. Olha o tanto de informação que eu tenho aí. Um fatorial quer dizer que eu vou ter pelo menos 2 fatores. 2 por 2 quer dizer que são 2 fatores. O primeiro tem 2 categorias, o segundo tem 2. Quer dizer que eu tenho 2 vezes 2, eu tenho 4 tratamentos. Em blocos, com 5 repetições, 4 tratamentos vezes 5 repetições, eu sei que vão ser 20 parcelas. Eu só não sei aí, por essa linha, quais são os fatores, ou as categorias dos fatores. Mas eu sei que são 2 categorias em cada um, que dão 4 tratamentos. A variável resposta eu vou medir a produtividade de milho. Como é que eu faço um croquis de um blocos para 4 tratamentos com 5 repetições? Primeiro aqui em blocos, aí, ó. Um possível croquis seria assim. Eu desenho um retângulo e desenho os blocos. Se você não escrever nada, é o DIC. Para ser bloco, você escreve os blocos 1, 2, 3, 4. Pode ser assim, pode ser na coluna. Eu prefiro assim. Sorteio os tratamentos em cada bloco. Olha o primeiro bloco. Tem T1, T2, T3 e T4. Não repete nos blocos. Aí, se fosse em DIC, é a mesma coisa. Quer dizer, o sorteio vai mudar, só que não tem nada escrito por fora. Ó. É um retângulo. Você tem 20 parcelas, só que você sorteia os tratamentos de qualquer forma. E se fosse quadrado latino? Olha, eu tenho 4 tratamentos. Com 5 repetições, não dá para fazer quadrado latino. Ou eu diminuo uma repetição, ou eu aumento um tratamento. Veja que eu escrevo por fora os blocos horizontais, que são as 4 linhas. Escrevo nas colunas os blocos verticais, que são as 4 colunas. Em cada linha não se repete os tratamentos. Em cada coluna também não se repete os tratamentos. Então, aí estão os 3 lineamentos que vocês vão usar daqui para frente. Não importa se é fatorial, se é simples, não mudou nada. No exemplo anterior, só que eu vou colocar mais um fator, olha lá, eu estava até adivinhando. Além da adubação e da calagem, queremos estudar também 3 cultivares de milho. Então, agora os fatores vão ser adubação, calagem e cultivar. 3 coisas que vão ser estudadas. Vou poder saber o que acontece com adubo, o que acontece com calagem, o que acontece com os cultivares. Categorias. Do adubação, 100 e com. Da calagem, 0 e 1,5. Das cultivares, A, B e C. Sem problema. Agora, os tratamentos, eu vou ter que combinar as adubações com as calagens, com as cultivares. Já sei que vão ser quantos tratamentos? 2. Combinado com 2, combinado com 3, vão ser 12 tratamentos. O primeiro, sem adubação, 0 de calcário e cultivar A. E assim por diante até o último. Número de repetições. Vou usar 5 aqui só para manter o 5, mas poderia ser menos, já que eu tenho 12 tratamentos. Mas vou deixar 5 aqui. Eu vou ter 12 tratamentos com 5, eu vou ter 60 parcelas. Tamanho da parcela, 5 linhas de 4 metros. Bordadura 5, que eu experimento no campo, com adubo, com calagem, que pode passar para
uma parcela, de uma parcela para outra. Delineamento, blocos, porque é no campo, tem problema da fertilidade do solo, vou fazer o controle local da fertilidade. O esquema experimental vai chamar fatorial 2 por 2 por 3 em blocos. Ou seja, olhando lá, eu tenho 3 fatores, porque eu tenho 3 dígitos. O primeiro fator tem 2 categorias, o segundo tem 2 categorias também, e o terceiro tem 3 categorias. Para a resposta, vamos colocar aqui só a produtividade. Olha como seria o croquis. Bloco 1, pode ver que eu tenho lá 12 tratamentos sorteados, sem repetir, uma vez cada um. No segundo bloco, 12 tratamentos, sem repetir, e sorteados, até o quinto bloco. Quando eu estudo 2 ou mais fatores juntos, surge uma coisa chamada interação. Só aparece interação quando você coloca os 2 ou mais fatores ao mesmo tempo no mesmo experimento, porque eles estão convivendo juntamente. O efeito de um fator sozinho existe. O efeito do outro fator existe. Não sei se é grande, se é pequeno, se é zero, mas um pode ter efeito, o outro também, independente um do outro. Por exemplo, eu usei aqui calagem e adubo. A adubação pode aumentar a produção. A calagem também pode aumentar a produção. A adubação pode aumentar 10% a produção. A calagem pode aumentar 15%. E se eu colocar os dois ao mesmo tempo? O aumento vai ser de 25%? Pode ser mais? Pode ser menos? Ou só a soma dos dois? Porque na natureza nada se cria, nada se perde. Se eu tenho 10% um sozinho, 15% outro sozinho, se eu juntar, teria que dar 25%. Só que pode dar menos quando eu tenho uma interação negativa, quando eles são antagônicos, e pode dar mais quando eu tenho uma interação positiva. Um ajuda o outro a aumentar a produção, mais do que se eles estivessem sozinhos. Isso é interação. Qual que é o conceito, então? Interação é quando o efeito de um fator depende do outro fator e vice-versa. Se o efeito de um fator depender da presença ou da ausência do outro, existe interação. Se o efeito de um fator não depender do outro fator, não existe interação. Além de saber se um fator afeta o resultado da variável resposta, se o outro fator também afeta o resultado da resposta, vamos poder saber agora, nessa parte do curso, se o efeito de um fator depende do efeito do outro. Que pode ser quando você coloca eles separados, cada um dá um resultado. Quando você coloca junto, o resultado seja maior do que a soma, ou menor do que a soma. Isso vai ser o efeito da interação. O conceito de interação é quando o efeito de um fator depende do efeito de outro fator. Aqui, peguei esse exemplo aí, 2 fatores, um adubação e outro calagem, adubação com 100, calcário 0,1,5 toneladas por hectare. Montei um experimento, 4 tratamentos, com 4 repetições, para não ficar muito grande, e para ficar um número par, eu coloquei 4 repetições só. É um exemplo simulado. Primeiro tratamento, sem adubo e sem calcário, produziu esses valores, deu uma soma 30. Em 4 repetições, eu obtive 30 kg por parcela. Sem adubo, mas colocando calcário, ele já passou para 70. Agora aqui, com adubo, mas sem calcário, quer dizer, só adubo, passou para 80. Era 30 sem nada. Só colocando calcário veio para 70, só colocando adubo veio para 80. Colocando os dois, de 30 veio para 120. Aqui tem interação ou não? Como que eu faço para ver? Não é desse jeito que vocês vão fazer. Eu vou mostrar aqui o que nós vamos calcular, mostrando essa ideia aqui, Eu coloquei numa tabelinha de totais os valores dos tratamentos. Aqui não está as repetições, não. Está só os totais dos tratamentos ou as médias. Esse primeiro 30 aqui, na tabela, que tem um 4 aqui no índice, significa que é um valor que veio de 4 parcelas. Tá bom?
Aquele número para dizer quantos dados eu somei. Então, esse primeiro 30 aqui é quando eu não tenho nem adubo, nem calcário. Então, você olha na linha, na coluna, você identifica esse 30 é sem adubo e sem calcário. Deu 30. E se eu colocar adubo, então seria sem calcário com adubo. Foi para 80. De 30 foi para 80 só porque eu coloquei adubo, tá vendo? Ó, de 100 eu vim para com adubo, o calcário permaneceu sem calcário. Ora, então eu consegui 80 em 4 parcelas. Sem adubo, eu tinha 30 em 4 parcelas. Eu vou achar a média, 80 por 4, 30 menos 4, deu 20 a diferença, menos 7,5. Deu 20 a média, menos 7,5 a outra média, deu 12,5 quilos por parcela. Ou seja, quando eu coloquei adubo, a produção aumentou 12,5 quilogramas por parcela, sem usar calcário, só usando adubo. Agora, qual é o efeito do adubo se eu tivesse usando calcário? Então, vou passar para essa coluna de cá. Agora, eu vou colocar o calcário no terreno, não vou usar adubo e medir a produção, deu 70. Vou colocar o calcário e colocando o adubo deu 120. Então, a diferença vai ser, entre as médias, 120 por 4, menos 70 por 4, 30 menos 17,5, 12,5. Ora, então, na ausência de calcário, o efeito do adubo foi aumentar 12,5 kg por parcela a produção. Quando eu usei calcário, na presença de calcário, o efeito de colocar adubo aumentou 12,5 kg por parcela, deu o mesmo resultado. Se tanto faz, na ausência de calcário, dar 12,5, na presença também deu 12,5, o efeito do adubo não está dependendo da presença do calcário. Tanto faz, sem calcário ou com calcário, o efeito do adubo foi aumentar 12,5. Então, se você for usar esse adubo, não usar calcário ou usar calagem, vai aumentar 2,5 na produção. Quer dizer que o adubo, o efeito dele, não depende da presença ou ausência do calcário. Nós estamos vendo o efeito do adubo. Vamos ver o efeito da calagem. Antes de passar aqui, o efeito do uso do adubo é aumentar em média 12,5, independentemente do uso ou não do calcário. Quer dizer, quando você fala independentemente, quer dizer que o efeito do adubo não depende do efeito do calcário. Se o efeito de um fator não depende do efeito do outro fator, não existe interação entre eles. Mesma tabelinha, só que agora eu vou ver efeito do calcário em cada dose de adubo. Então, lá na primeira linha, sem adubo, eu vou estar sem calcário e vou pensar e vou colocar calcário. Qual o efeito do calcário na ausência de adubo? Então, se não tiver adubo, e eu passar de um solo sem calcário para um solo com calcário, vai aumentar 30 aqui, 70 aqui. Então, eu pego o maior, 70 sobre 4, menos 30 sobre 4, vai dar 10 quilos por parcela. Isso quando eu não uso adubo. E se eu usar adubo, quanto que vai dar? Quando estiver usando adubo, vai ser 120 dividido por 4, menos 80 dividido por 4. Eu vou ter 10 quilos por parcela. Ou seja, sem adubo, o calcário fez aumentar, em média, 10 quilos por parcela. Com adubo, o calcário fez aumentar, em média, em 10 quilos por parcela. Ora, tanto faz se tem adubo ou não, o calcário, o efeito dele é fazer aumentar 10 quilos na produção. Então, o efeito do calcário é 10 quilos, independente se tem adubo ou não. É claro que se não tiver adubo, aumenta 10 quilos em pouco. Se tiver adubo, aumenta 10 quilos em muito. Então, eu não estou falando da proporção, estou falando da quantidade. A quantidade aumentada pelo calcário é a mesma. 10 quilos, se você não estiver usando adubo, 10 quilos se você estiver usando adubo. Quer dizer que o efeito do calcário não depende da presença de adubo. É lógico, quando um efeito não depende do primeiro, o primeiro não depende do anterior, do segundo. É uma via de mão dupla. Não tem jeito de um dar não, que não depende e o outro está dependendo. Não, eu só estou checando aqui, porque se um der dependência, se o fator A depender do fator B,
o efeito de B também depende do A. Se o fator A, o efeito dele não depender do fator B, o fator B, o efeito dele não depende do fator A. Agora eu vou simular um dado que tenha dependência. Antes disso, uma mensagem aqui. Quando o efeito de um fator interfere no efeito do outro, dizemos que existe interação entre os fatores. Então, vou mostrar agora um caso que tem interação. Você vai ver que um efeito é de um jeito, quando tem o outro fator, o efeito é de outro. Eu peguei o mesmo exemplo, só que eu mudei os dados. Então, vamos ver o efeito do adubo. O adubo eu vou estudar em cada coluna. Qual o efeito do adubo na ausência de calcário? Então, na primeira coluna, eu não tenho calcário, vou ver o que acontece de mudar de sem adubo para com adubo. Achei as médias aqui, fiz a diferença, deu 12,5. Agora eu vou ver na presença de calcário, na segunda coluna. Vou pegar 124 dividido por 4, menos 70 dividido por 4, deu 13,5. Não deu o mesmo resultado, quer dizer, sem calcário, o adubo faz aumentar 2,5 kg. Se tiver calcário, o adubo faz aumentar 13,5. Está dando uma diferença de 1 quilo por parcela quando tem calagem. Da onde que surgiu esse 1 quilo? Se eu estou colocando adubo, tinha que aumentar 12,5. Mas agora aumentou 13,5 porque está na presença de calcário. Na natureza, nada se cria, nada se perde. Da onde que veio esse 1 quilo, se não foi provocado pelo adubo? Na primeira cálculo, não tinha calagem. No segundo cálculo, tem calagem. Essa é a resposta mais difícil que vocês têm para fazer. Todo experimento fatorial que vocês analisarem, se a interação existir, vocês vão ter que explicar de onde que ela veio. Por isso que o exemplo tem que ser na sua área. Se você é da área de agronomia e fizer um exemplo na área de veterinária e der interação significativa, você não vai ter conhecimentos para explicar de onde surgiu aquela interação, porque ela não surge do nada, não é mágica. Vai ser um efeito fisiológico, ou químico, biológico, ou físico-químico, vai ser algum efeito, menos magia. Tem que ter explicação. Na discussão dos resultados, você vai ter que explicar, olha, aconteceu porque na presença de calagem, foi inibido o alumínio do solo, e com isso a planta conseguiu absorver mais fósforo, que foi liberado. Então você tem que ter uma explicação química, físico-química. Você tem que ter conhecimento para explicar. A estatística só te fala que existe a interação, te mostra o valor dela. Explicar o motivo que surgiu a interação, isso que vai ser interessante na pesquisa. Essa parte, então, a gente vai começar a trabalhar, porque a gente ainda está, terceiro, quarto, quinto período, ainda estamos amadurecendo, aprendendo as outras disciplinas. Mas à medida que você vai concentrando para a sua área de concentração, você começa a ter argumentos, conhecimento para discutir efeito de tratamento e efeito da interação. Bom, aqui eu vi o lado do adubo. O adubo sem calcário deu um valor. Quando eu coloquei calcário, o efeito do adubo, de não ter colocado adubo, o efeito foi maior. Agora vamos ver o outro lado. Antes disso, a mensagem. No caso, o efeito do adubo é aumentar em média 12,5 na ausência de calagem. Na presença, 3,5. Então, o aumento da produção depende se foi feito calagem ou não. Quando você vai fazer adubo, tem calagem ou não? Porque aí o efeito vai ser diferente. Então, o efeito do adubo depende da calagem. Quer dizer que, se um fator depende do outro, existe interação, que pode ser pequena, que pode ser muito grande. Agora vamos inverter o efeito para vocês verem que tanto faz você ter um ponto de vista ou outro e leva ao mesmo resultado. Agora eu vou estudar o calcário, então vai ser cada linha. Qual é o efeito do calcário na ausência de adubo? Então, na primeira linha lá, sem adubo, se eu coloco calcário, dá 10 quilos a mais. Na segunda linha, é com adubo. Então, os dois terrenos sem adubo. Os terrenos têm adubo.
Só que um está sem calcário e o outro eu coloquei calcário. Quando eu coloquei calcário, aumentou 11 quilos por parcela. Veja que o tamanho da interação é a mesma. Embora os números sejam diferentes, lá a diferença foi 1 quilo por parcela, aqui 1 quilo por parcela. Então, a interação é a mesma. Não depende de qual ângulo que você está olhando, de qual lado, de qual fator que você está analisando. A interação é uma só. A explicação para ela é uma só. Só que não vamos fazer dessa maneira. Vamos encerrar aqui. Nesse caso aqui está dizendo que o efeito do calcário, agora o meu artista principal é o calcário. O que ele faz? Ele aumenta em 10 quilos, se tiver adubado, ele aumenta em 11. Veja bem, eu estou falando o que é interação, não estou preocupado em saber qual que é o melhor, qual que é o pior. Nós temos a mania de sempre pensar qual é o melhor tratamento. Não é essa a ideia da pesquisa. A pesquisa é conhecimento. Então, todas as informações são importantes, não só a que se destaca ou a que é pior colocada. Não pense assim na pesquisa, que aí você fica preparado para tirar conclusões. Se você for ficar pensando qual que é melhor, qual que deu mais, qual que deu menos, você não consegue ter uma visão global. Então, vamos pensar aqui globalmente. Dizemos que o efeito calcário depende do efeito do adubo. E existe interação. Então, tanto faz você falar o efeito calcário depende do adubo, como o efeito do adubo depende do calcário. Dá na mesma. Só que quando você fala que depende, existe interação. Resumindo, quando não existir interação, ou se ela for muito pequenininha, que vai dar não significativa, nós vamos estudar as médias de cada fator separadamente. Vamos repetir. Você faz um teste, vê que não tem interação, você pega um fator, calcula as médias e fala o resultado. Pede outro fator, calcula as médias deles, põe em outra tabela e fala o resultado. Por quê? Porque essas médias de um fator não depende se o outro está presente ou não, se está muito, se está pouco, não importa. As médias de um fator não dependem do outro e vice-versa. Então, se eu tenho dois fatores e não existe interação, eu estudo os fatores separadamente. Agora, e se tiver interação? Você calcula lá, faz um teste para interação, ela deu grande, então ela deu significativa, quer dizer que ela é importante, ela existe. Quando existir interação, teremos que estudar as médias de um fator condicionadas ao outro fator. Não vai dar para eu separar os fatores. Vou ter que estudar os dois fatores ao mesmo tempo.